ele não vai fazer pergunta direto para a vítima, mas ele vai analisar e ele vai auxiliar a defesa. Isso dá um norte muito grande para advogado, para a defesa. Até, né? até porque é bom que a gente diga isso, o processo civil é muito diferente do processo criminal. O processo civil, recentemente, a gente teve o CPC 2015 que modificou e aí possibilitou você fazer perguntas diretamente para testemunha. Então, inclusive o processo trabalhista também, hoje já há essa possibilidade de você fazer a inquirição direta. E o processo criminal, a gente ainda vive um contexto que é um pouco diferente, né? Você tem que inquirir para o juiz e o juiz é quem inquire a testemunha. É isso aí? Como é que funciona hoje? Não é muito bem assim, não. Quando se trata de depoimento especial, na verdade, nem o advogado, e tem muitas falhas em processo isso, inclusive juízes, né, que às vezes não sabem conduzir a forma de como conduzir essa audiência de depoimento especial. Porque a lei que protege, né, que pela busca do apoio a vítimas de violência física, sexual, ela busca evitar a revitimização. Então, é vedada... Passar novamente pela mesma situação. Mesma situação, isso. Então, ela veda você fazer perguntas diretas. Né? As perguntas elas são feitas em blocos, você passa a pergunta para o psicólogo que está acompanhando a vítima no local da entrevista e ele adapta essas perguntas à realidade dela. Ah, entendi. Então não é o juiz que faz esse filtro. É o psicólogo ou o psiquiatra forense que faz. O juiz também pode fazer esse filtro, né? O juiz faz esse filtro das perguntas. Mas quem vai adaptar essas perguntas e quem pode vetar também é o psicólogo que está lá acompanhando, geralmente do NUPS. Né? Do NUPS, que é o Núcleo Psicossocial do Judiciário. Certo. Então você tem situações que, por exemplo, vamos imaginar aqui dentro de um caso concreto, você imagina que uma pergunta quando não é feita, você pode ter também ali um prejuízo à busca pela verdade real, por exemplo, ao esclarecimento de uma situação, e aí partindo do princípio que às vezes, se a gente considerar, né, por um instante, que ainda que esteja ali na condição de vítima, mas nem sempre há uma conclusão ainda acerca disso. Mas mesmo assim, nesse tipo de situação, você vai flexibilizar, vai suprimir aquela pergunta ali e por via de consequência você vai prejudicar ali a defesa também, não vai em alguma situação? É muito delicado, você tem que saber muito, é uma linha muito tênue entre fazer o certo e o errado nesse tipo de caso. Então, tem a questão da falsa memória, tem a questão da falsa memória, isso a psicologia explica melhor. Né? Eu não vou adentrar até porque não é minha área, mas já pelo fato de atuar bastante, de conhecer e de ver os relatórios, tem a questão da falsa memória, tem algum fator de influência que faz com que te crie aquela história, uma narrativa. Né? Então, é imprescindível hoje você, para fazer uma defesa nesse tipo de caso aí, você ter uma assistência técnica. Porque senão fica o pior erro do advogado num processo desse é fazer uma defesa ele achando que só com argumentação jurídica ele vai trazer o convencimento para o juiz de provar a inocência do cliente dele. Na prática, então, talvez semelhante ao processo civil, que na necessidade de uma perícia técnica, o juiz nomeia o perito e as partes indicam os assistentes. O assistente. E os assistentes, né, elaboram as perguntas, o juiz também geralmente elabora, mas aí é o perito que vai responder, fazer a entrevista, é isso? E os assistentes também auxiliam nessa parte? Não, os assistentes eles auxiliam as partes, ele não pode interferir, ele não pode fazer uma pergunta. É o perito que faz. Mas ele pode acompanhar. Ele acompanha, e ele vai estar em contato com o advogado ou com o promotor, e aí ele vai orientar, olha, eu quero saber isso e isso e isso. Entendi. Entendeu? Eu quero saber isso e isso. Né? Em cima daquilo também ele vai trazer, ele traça ele faz um laudo contestatório, né? Dá um parecer técnico documental contestatório sobre aquele depoimento.